Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, mais uma semana de esperança. Nós estamos caminhando para mais de 200 dias de governo. E a gente não vê ainda a melhoria esperada na economia do país, esperando uma decisão do ministro Paulo Guedes para os outros setores da economia. Só se fala na reforma da Previdência. Essa está resolvida. Ela está entregue ao Congresso, entregue aos deputados e amanhã aos senadores. Não se sabe quando eles vão terminar de votar essa matéria, porque o deputado só chega em Brasília terça-feira de manhã e vai embora quinta-feira à noite. Eles trabalham terça à tarde, quarta à tarde e quinta à tarde, aí vai até a noite. De lá eles saem, já pegam os aviões, vão embora. Sexta-feira não tem deputado em Brasília. Deputado não trabalha sexta, sábado, domingo e nem segunda. Ele tem 4 dias de folga. Esse é o Congresso do Brasil, que está com a responsabilidade de fazer uma reforma da Previdência. Mas deixemos esse Congresso irresponsável, viciado, faminto por emendas, por dinheiro, para levar para o interior e fazer aquelas manobras que já é do conhecimento público, entre as empreiteiras, ele e os prefeitos. Nós já sabemos o que acontece com esse dinheiro, com a divisão desse dinheiro, que é uma vergonha. Mas deixa a reforma na mão deles, da Previdência. Deixa ver o que eles vão fazer com essa reforma. E o senhor Paulo Guedes? Cadê a reforma tributária? Ele nem fala. Outra coisa que o ministro Paulo Guedes não fala é da reforma do aviltamento escorchante dos juros. Ele não fala da queda dos juros. Ele não toca em juros. Parece que a Febraban proibiu que ele fale, olha, você não vai para a televisão, você não pode falar de juros. Nós temos que continuar engordando a nossa tripa, o nosso fato. Porque banqueiro não tem estômago, não tem fé, ele só tem tripa e fato. Ele quer encher a tripa, encher o fato de juros cavalares em cima da população. Mas o senhor Paulo Guedes não fala dos juros. Ministro, o senhor é competente, já lhe vi várias vezes falando, o senhor tem noção de economia, mas o senhor precisa tomar 2 decisões urgentes, que é a reforma tributária, que o senhor tem que encaminhar também lá para aquele Congresso viciado, e prepara as emendas impositivas para liberar, no montante que eles querem, senão eles não votam. Eles só votam em troca do Shen, está mais do que provado isso. É o parlamento brasileiro que é assim, viciado. Eu acho que o governo Bolsonaro deveria, ele que diz que não vai paparicar deputados, mas o presidente da Câmara exige que ele paparique os deputados, ele tem que ter uma conversa com os deputados. A conversa que o Rodrigo Maia fala é liberar dinheiro de emendas para eles, querem o dinheiro. Porque é esse dinheiro que garante a reeleição deles nas negociatas com empreiteiras e com o prefeito. Se a Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigarem essas obras, dessas emendas impositivas, elas vão mais para o bolso de malandros do que vão para as obras propriamente ditas. Eu digo isso, e se eles forem atrás, eles vão descobrir, porque eu conheço histórias arrepilantes. Mas, senhor telespectadores, o ministro Paulo Guedes não encaminhou ainda ao Congresso, tem outras comissões paradas, esperando. A de Constituição e Justiça já está pronta, já aprovou a da Previdência e tocou para frente. Ela agora está esperando que ele mande a proposta da reforma tributária. O país não aguenta essa carga tributária que aí está. Também o Congresso está esperando, nem o Congresso, que o Congresso não está nem aí, o povo está esperando, ministro, é a reforma dos juros, é a porrada que o senhor tem que dar nos juros. Os juros cavalares que aí estão, ministro, é o grande nó górdio do nosso país. Ou o senhor derruba esses juros, ou não vamos ter economia. Ministro, o presidente Fernando Henrique Cardoso foi para a televisão ontem, na Globo News. E eu olhava para ele e me lembrava.
O senhor está no estágio dele quando ele começou. Ele começou com a proposta de apresentar um plano para a economia. Aí nasceu o real. Fernando Henrique teve muita sorte, ele foi muito feliz. Ele jogou uma moeda no mercado com o mesmo valor do dólar. O real começou com o mesmo valor do dólar. Hoje já esculhambaram o real aqui no Brasil. Mas quando ele começou, era o mesmo valor, de R$1 para $1. Era pau a pau no valor. E o senhor vai fazer o que com os juros e com a nossa economia? Se não tiver a derrubada dos juros, ministro Paulo Guedes, não tem economia, não vai ter geração de emprego, não vai ter desenvolvimento, a indústria não vai voltar a produzir, o comércio não vai voltar a vender. Ninguém suporta essa queda de juros cavalares, ministro, só tem isso no Brasil. Por que o senhor não vai para a televisão e dá uma aula, como o senhor dá uma aula de reforma da Previdência, não é? E de outros temas do governo? Dê uma aula sobre juros. Eu estou ansioso para ver o ministro Paulo Guedes falando de juros. Eu vou derrubar esses juros cavalares. Eu vou abrir as portas do país para bancos estrangeiros, quebrar esse cartel de 5, 6 bancos que tem no Brasil. Bancos esses que estão destruindo a nossa economia. Ministro, a classe média está toda ela pendurada no cheque especial, com juro de mais de 390 por ano, quase 400% ao ano. A sociedade brasileira está arrombada, a classe média está arrombada em cima do cartão de crédito. Acabe com esses juros. Na hora que o senhor der uma porrada nesses juros, o cidadão vai negociar o seu cheque especial e ele volta a comprar. Vai negociar o seu cartão de crédito e ele volta a comprar, mas em cima de parâmetros de juros normais, como tem em todo mundo. Só tem esse juro cavalar, estúpido, ganancioso no Brasil. País nenhum trabalha com esse juro. A não ser esse tal de Maduro que tem, mas é uma coisa tão nojenta, tão imunda, tão porca, que a gente nem compara, porque ele conseguiu destruir a Venezuela, deixá-la pior do que está o Brasil. Agora, depois dela, no Brasil, não tem ninguém pior na economia do que o Brasil. Porque ou o Brasil acaba com os juros cavalares da Febraban, ou os juros cavalares da Febraban vão acabar com o Brasil. Derrubar o juro do cheque especial, derrubar o juro do cartão de crédito, tudo acima de 370, 380, 390% ao ano. Isso destrói qualquer economia. O país está precisando gerar emprego. E para gerar emprego tem que ter um microcrédito de juros baixos, que aí o empresário, o microempresário, o pequeno empresário, o cidadão vai buscar o dinheiro no banco, hipoteca a sua casa, o seu carro, a sua moto, alguma coisa, e vai pegar um capital de giro que ele vai comprar alguma coisa e vender, fazer alguma coisa e vai poder pagar o banco. Aí a economia gira. Aí começa a crescer, começa a desenvolver. Agora, travada como ela está, amarrada, porque a Febraban já amarrou o Paulo Guedes, eu acho. Tem mais, senhor Paulo Guedes. Se o senhor tiver coragem de destruir os juros altos, dar um boom na economia do Brasil, fazer a reforma fiscal, tributária, Vossa Excelência prepare o paletó. Porque Fernando Henrique, a partir do instante em que acabou com aquela inflação violenta, estúpida, que estava arrasando com a sociedade, com o povo pobre, com a economia do país, ele cresceu tanto com o real, que virou presidente. E cresceu mais ainda depois de presidente, que conseguiu uma reforma na Constituição Federal para a reeleição e se reelegeu presidente. Foi o primeiro presidente a se reeleger no nosso país, nessa nova fase da democracia brasileira. Ministro Paulo Guedes, derrube os juros, acabe com esse juro escorchante do cartão de crédito e do cheque especial. Baixe, quebre, traga bancos de fora, um pool de bancos, para concorrer com esses bancos aqui
E sai de perto da Febraban, ministro. Esse Satanás está querendo se apoderar de Vossa Excelência, do senhor, e o país está precisando mais do senhor do que da Febraban. Só que quem precisa da Febraban são os banqueiros milionários. O povo detesta, tem pavor desse Satanás chamado Febraban. Por isso, ministro, ou o senhor derruba os juros, ou o seu projeto não vai dar certo, nem com a reforma da Previdência, nem com a reforma. Se o senhor fizer a reforma tributária da Previdência e não der a porrada que o senhor tem que dar nos juros, derrubar isso, a economia não vai deslanchar, não vamos ter emprego, não vamos ter progresso, e o senhor vai ter que sair do ministério para que o presidente bote um ministro que deixe a Febraban de lá e dê a porrada nos juros que esse país precisa dar. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, sem medo de mostrar a realidade dos fatos para que a opinião pública possa se conscientizar de que esse país só vai mudar no dia em que derrubar os juros cavalares que estão destruindo a economia do nosso país. Tchau, domingo eu volto.